E aí, tudo certo? Hoje a gente vai colocar dois verdadeiros gigantes do design brasileiro num ringue, sabe? E o juiz dessa luta vai ser a ergonomia. De um lado, a gente tem uma poltrona que é quase um abraço. Do outro, uma cadeira que te desafia. Pensa comigo, o que faz um designer ser icônico de verdade? É só a beleza dele? Ou é a conversa que ele tem com o nosso corpo? Bom, para explorar isso, eu te apresento os nossos lutadores. Desse lado, o puro acolhimento da poltrona mole, do mestre Sérgio Rodrigues. E do outro, a provocação da cadeira favela, dos irmãos Campana. Então, bora mergulhar nessa análise. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com um duelo, depois a gente define as nossas ferramentas de análise, a lupa da ergonomia. Aí sim a gente coloca as duas peças à prova, ponto por ponto, até chegar num veredito final e, o mais importante, em algumas lições bem valiosas. Então vamos lá, começando oficialmente essa análise. E vale reforçar, isso aqui não é só sobre o que é mais bonito, não, é sobre filosofia de design. De um lado, o convite para o descanso do Sérgio Rodrigues. Do outro, o conceito que te faz pensar, dos irmãos Campana. Mas antes de começar a luta, a gente precisa entender as regras, certo? Vamos passar rapidinho pelos fatores ergonômicos básicos que vão ser nosso guia para avaliar cada peça de forma justa. O primeiro fator é o que a gente chama de estereótipo. Pensa nele como a nossa expectativa automática. Você bate o olho numa poltrona fofinha e seu cérebro já grita, relaxamento, antes mesmo de sentar. É a memória que a gente tem do que uma cadeira confortável precisa ser. Depois a gente tem biotipo e envoltórios. Biotipo é simples. Nossos corpos são diferentes. Altos, baixos, magros, largos. E envoltórios é como o design nos envolve, como ele nos abraça. E aqui está a pergunta de $1 milhão. A cadeira tem que se adaptar ao nosso corpo ou é a gente que tem que se virar para caber na cadeira? Agora, o conceito de força. E não é só sobre ser forte, tá? É sobre quanta energia o design exige de você. Desde o simples ato de sentar e levantar até algum ajuste que você precise fazer. Um bom design, no fundo, minimiza esse esforço. Ele facilita a sua vida. E claro, segurança. Isso vai muito além do óbvio, será que ela quebra? A gente está falando da estabilidade da estrutura, de não ter pontas soltas, farpas, nada que possa causar um acidente bobo. É sobre confiança no objeto. Beleza? Com as nossas ferramentas na mão, o confronto começa para valer. Como cada uma dessas cadeiras responde ao que a gente espera delas e, mais importante, como elas de fato se adaptam aos nossos corpos? A primeira pergunta é sobre o estereótipo. Quando a gente olha para uma poltrona, o que a gente quer? Conforto, um lugar para relaxar, um refúgio, né? Como será que cada uma delas lida com essa nossa expectativa? Olha só que interessante esse contraste. A poltrona mole grita conforto. Ela cumpre o que promete visualmente. Ela atende perfeitamente ao estereótipo. Já a cadeira favela, ela subverte tudo. Ela te diz, sou uma cadeira, mas a forma dela te faz questionar, ué, mas o que é conforto afinal? Certo, então vamos sair da expectativa e ir para a realidade física. Deixando de lado o que a gente pensa sobre elas, como essas cadeiras lidam com a enorme diversidade de corpos que existe por aí. O princípio da poltrona mole é todo sobre acomodação. O couro é macio, as almofadas são gigantes, as cintas dão sustentação. Tudo nela foi pensado para se conformar a quem senta. O envoltório dela é flexível, ele te recebe de braços abertos. A cadeira favela, por outro lado, vai na direção completamente oposta. A estrutura dela, com todos aqueles pedaços de madeira, é rígida. O envoltório é totalmente inflexível. Aqui é o seu corpo que tem que achar um jeito de se encaixar na cadeira. A adaptação é mínima, quase nula. Agora, vamos mudar o foco para a interação física mesmo. Como os materiais de cada cadeira ditam a experiência de uso, o esforço que elas pedem da gente e, claro, os riscos que podem apresentar. Esse resumo aqui é sensacional. Na poltrona mole, os materiais são nobres, a construção é robusta e isso passa uma confiança imediata. A força para sentar é baixíssima, é um movimento de se largar, de relaxar. Já na cadeira favela, os materiais são brutos e exigem mais de quem usa. A força já é média, porque você precisa de cuidado para sentar e levantar, e a segurança é percebida como baixa. Fica sempre aquela pulga atrás da orelha sobre o risco de farpas ou uma certa instabilidade. Bom, chegamos ao clímax da nossa análise. Com base em todas as evidências ergonômicas que a gente levantou, acho que já estamos prontos para dar um veredito. Qual filosofia de design se sai melhor nesse quesito? Então o ponto crucial é este. Embora as duas sejam ícones do design, cada uma por seus motivos, quando a análise é puramente ergonômica, a poltrona mole vence. A filosofia dela prioriza o corpo humano, e isso resulta numa adaptabilidade e num conforto muito, mas muito superiores.
Mas essa análise não serve só para a gente declarar um vencedor. A grande lição aqui, principalmente para quem estuda ou trabalha com design, está no que podemos aprender com esse duelo. Vamos transformar isso em 3 regras de ouro. Afinal, o que a gente aprendeu com essa batalha? Tudo pode ser resumido em 3 lições fundamentais para qualquer designer. Primeiro, foque em corpos reais, não em ideais. Segundo, lembre-se que os materiais falam. E terceiro, sempre, clareza antes de conceito. A primeira regra é a mais importante de todas. Um bom design deveria ser como uma luva flexível, que se adapta a várias mãos, exatamente como a poltrona mole. A gente deve evitar criar uma caixa rígida, de tamanho único, como a cadeira favela, que força todo mundo a se contorcer para caber. A segunda regra é sobre a linguagem dos materiais. Um travesseiro macio comunica relaxe, assim como o estofado da Mohale. Uma superfície dura, cheia de pontas, comunica cuidado, como a madeira da favela. A escolha do material é a primeira instrução de uso que o seu produto dá para a pessoa. E a nossa regra final? Clareza vem antes de conceito. Pensa numa porta. Uma plaquinha simples escrito empurre dá uma orientação clara e direta. Agora, uma porta super escultural, sem maçaneta, pode até ser linda, mas gera confusão. A função principal tem que estar clara antes da gente celebrar a forma. E a gente termina com essa provocação. A poltrona mole serve o corpo, a cadeira favela o desafia, e ambas são marcos do design. Isso nos joga numa questão fundamental que eu deixo para a gente refletir. Qual é o verdadeiro papel do design? É sempre servir? Ou às vezes ele pode e deve nos fazer pensar? A resposta talvez não seja tão simples assim.